Hoje, o nosso Diário do Joaquim está de cara nova, está super especial, porque eu estou na casa do meu nutricionista, Felipe Haddad, que é uma pessoa queridíssima. Eu cheguei até Felipe Haddad por uma indicação e eu vou falar para você que ele está sendo assim uma peça-chave na minha gestação. Ele tem me ajudado muito em vários sentidos, né? Até psicologicamente, o Felipe entrou e me ajudou. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês. E principalmente as gestantes que estão me acompanhando, né? Você que ainda não é gestante, que pretende ser mãe. Uma dica que eu posso dar antes de tudo é ter um nutricionista para te acompanhar. É muito importante. Quando eu cheguei no Felipe, eu fui diagnosticada com diabetes gestacional. Foi mais no início da minha gestação. Na época, era uma obstetra. Ela falou, não, Camila, você precisa procurar um profissional para poder te acompanhar. E eu fiquei desesperada, né, gente? Diabetes gestacional, eu vou ter isso pro resto da minha vida? O que isso pode afetar o meu bebê, né? Que é isso? Eu fiquei perdida. Eu nunca tinha ouvido falar em diabetes gestacional, né? Então, a gente vai aprendendo as linguagens quando a gente está ali dentro daquele cenário. Então, eu cheguei até Felipe. Quando eu cheguei até Felipe, eu estava com a glicose 95. Com a alimentação, nós conseguimos chegar a 70, 72. Olha que maravilha. Isso graças a um plano alimentar adequado que ele passou, direcionado para mim, para o meu caso. E que assim, gente, foi fenomenal. Depois disso, Felipe acompanhou comigo um processo muito delicado, onde eu fiz um ultrassom e que a gente descobriu que o meu bebê era um BBCU e estava muito pequenininho, com 21 semanas, 200 gramas, eu acho que eu já falei até disso com vocês. E aí Felipe falou, não, ele ficou muito preocupado, falou, Camila, por que você não tenta ir no médico que eu gosto, que eu confio, que foi o obstetra da minha esposa, que é o Emerson do Instituto Nascer. Inclusive, eu fui até o Instituto graças ao Felipe. Então, assim, foi um zelo desde sempre, desde o início. E eram essas as indicações que eu tive do Felipe, né? Que era uma pessoa muito zelosa, uma pessoa comprometida, além de saber o que está fazendo. Então, eu não vou entrar muito na seara, vou passar para o profissional, que é ele que entende tecnicamente, ele que vai falar para vocês. Então, esse é o Felipe. É um prazer, uma satisfação muito grande te receber aqui. Obrigada. Tentamos várias vezes planejar esse encontro e somos vizinhos. Se não fôssemos, eu acho que talvez ia correria, né? Tinha facilidade, estava muito difícil. Mas é um prazer fazer parte desse projeto tão lindo, fazer parte da vida de vocês, porque é um vídeo que daqui a alguns anos o Joaquim vai assistir, né? Então, eu sei que muitas mulheres vão se beneficiar com esse projeto, com essa iniciativa sua. Então, para mim, fico muito feliz de estar fazendo parte disso, tá? Obrigada, eu que fico. Então, Camila, ela veio com esse processo de uma diabetes gestacional. Na gestação, a gente sabe que a meta de glicose é um pouco mais baixa do que na mulher que não é gestante, né? Então, 92 para cima já se considera um diabetes gestacional. Então a gente tem que falar um pouco de fatores de risco para esse tipo de problema, né? Primeiro é uma alteração muito prevalente, então sempre temos que ter calma. A gestante ela tem que ter a tranquilidade de que isso pode acontecer e se acontecer ela vai ser bem cuidada. Então, fatores de risco que a gente sabe hoje para o diabetes gestacional é a mulher acima do peso, uma mulher que engravida já com sobrepeso, com obesidade, que não se alimenta tão bem. Então, não era esse o seu caso, né? Você era uma pessoa que já veio com um bom hábito alimentar, então não associamos tanto a isso. Nós temos a questão também da parte genética. Então, mulheres que têm na família diabetes, elas têm que ficar um pouco atentas também em relação a esse problema, esse possível desfecho negativo. E as duas coisas que, no seu caso, a gente acha que foi o maior fator causador, que é a idade, né? Então, de 40 anos para cima, a gente já tem talvez um risco aumentado pelo diabetes gestacional e adolescentes também. Então, são os extremos. Os extremos criam uma condição, às vezes, desfavorável para o diabetes gestacional e a própria questão da FIV. Então, você junta a idade com a FIV, é um patamar que você pode ter, sim, um diabetes gestacional que precisa de cuidado, né? Então, quais que são os problemas relacionados ao diabetes gestacional?
A gente sabe que é um bebê que ele pode ser um bebê de maior porte, ele pode até crescer um pouco mais do que deveria, então na hora do parto é uma coisa que dificulta um parto. O líquido amniótico ele pode aumentar de tamanho, que não é tão legal. E nós temos também uma complicação que é a hipoglicemia neonatal. Então é um bebê que está acostumado a receber muita glicose a gestação toda. Então ele nasce, tem aquele colostro lá que é muito pobrezinho em glicose, é mais a gordura que a gente tem no colostro. E ele pode entrar numa hipoglicemia grave, caso de internação, UTI. E não só isso, porque a mulher que ela está num quadro de diabetes gestacional, é uma mulher que ela vai ter mais vontade de comer também, mais vontade de comer doce, um paladar menos acessível com alimentos que não puxam tanto para o salgado e para o doce. Então ela acaba se alimentando com alimentos muito calóricos. Então é um ganho de peso que aumenta na gestação, é um risco de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia também. Então merece um cuidado especial. Como eu falei, não é um problema assim que ele é tão grave, mas ele pode se complicar se a mulher não tiver um certo olhar nessa questão. Por isso que é importante o controle. Por isso que é importante ter um profissional que sabe o que faz, que acompanha a gestante, né? E o Felipe, ele é essa pessoa, né? E não só a gestante, né? Eu acho que o seu papel aí, ele é fundamental para qualquer um, né? Eu acho que assim, todo mundo devia ter um acompanhamento mesmo, né? Principalmente, eu falo agora, como eu tô vivendo na pele isso, eu falo, não, gente, olha, tá gestante, pretende engravidar, por favor, nutricionista, ainda mais acima dos 40 anos, né, Felipe? É uma orientação, hoje a gente já tem dados, informações, evidências que mostram que muito do que a mulher faz no preparo da concepção vai influenciar na gestação como um todo. Então, a gente sabe que a mulher nasce com os óvulos já prontos para serem utilizados na vida, mas são, na verdade, folículos que são maturados. Eles são maturados para depois chegar a ser o óvulo que vai ser utilizado ou não. O ambiente que matura esse folículo, ele é altamente responsivo aos hábitos. Então, a gente tem dados hoje que nos mostram que o que a mulher faz 90 dias antes da concepção pode, de alguma maneira, influenciar na saúde desse novo ser, em problemas que podem deixar de acontecer por isso. Aí nós não falamos de você ter um bom DNA no óvulo, não é o DNA. Mas vamos colocar assim, é um óvulo que a chance de você ter um sucesso aumenta quando a mulher se cuida, pelo menos 90 dias antes. Melhor hábito alimentar, olhe um pouco mais para isso. É a questão do planejamento, né? Porque quando a gente para ver o ser humano planeja muitas coisas que não são tão importantes assim, né? A gente planeja uma viagem, não que não seja importante. Mas Planeja uma viagem, você planeja trocar de carro, noivas olham o vestido de noiva com um ano de antecedência, né? Então, por que não você não olhar para você mesma com uma antecedência do que é a gestação? E que é tão importante e tão desafiadora, né, pra gente. Né? E não só a mulher, mas assim, o âmbito familiar como um todo. O homem também tem esse papel de se informar. A gente vive hoje numa época com muitas boas informações, né? Desinformações também, mas muitas boas informações. E o papel da família é o de se informar justamente para a gente não ter problemas, né? Quantas pessoas deixaram de ter problemas ao longo de anos por serem bem informadas? Então, nosso papel é esse, é informar. É isso aí. E esse daqui é o meu Nutri, eu vou deixar o contato dele para vocês, inclusive. E vamos seguindo nossa jornada aí. E tem de tudo a dar certo. Na verdade, já deu certo. Né? E eu só tenho a agradecer esse profissional incrível. Isso. Obrigada, viu, Felipe? Obrigada, gente.